sou a Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. Hoje eu vou te contar a história de uma jovem chamada Isabela, que fez um pacto. E talvez você pense, pacto? Quem teria coragem para isso? Mas, às vezes, você pode estar em uma situação bem desesperadora e acaba tomando medidas desesperadas, não é mesmo? Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história. E se prepare para conhecer hoje o pacto. Eu nunca soube o que é ter um pai. Ele me abandonou assim que nasci. E a minha mãe sempre dizia que ele não queria nada comigo. Cresci com esse modelo de homem, sem ninguém para me ensinar nada sobre a vida ou como ser tratada. O que minha mãe não falava, eu intuía. Ele nunca me quis. Então, fui criada apenas por ela, que se chama Renata. Só que, não sei se posso chamar isso de amor. Ela sempre estava ocupada, sempre cansada, sempre sobrecarregada. Ela trabalhava como costureira num ateliê pequeno no bairro. E o trabalho nunca dava para sustentar a casa com dignidade. Quando eu ficava sozinha, sentia que a casa era um peso. Nada parecia certo ali. E tinha também o meu padrasto Roberto. Ele não me batia nem me xingava, mas a presença dele eu sentia, sempre de um jeito sutil. Ele me tratava como se fosse algo dele, mas de uma forma distorcida. Ele me olhava de um jeito estranho, com comentários que eram impossíveis de se aprovar. Não era um abuso, claro, mas ainda assim algo me incomodava. E quando eu reclamava, minha mãe me chamava de exagerada. Falava que eu estava vendo coisas, mas eu sabia o que eu sentia. Sabia que ele não era alguém que eu podia confiar. Era como se minha mãe estivesse cegada por ele. Ou talvez fosse mais fácil para ela me tratar como culpada por tudo. Dentro de casa, as coisas nunca foram fáceis. 2 meios-irmãos moravam conosco, mas eram pequenos demais para entender o que acontecia ao nosso redor. Eu sempre fui invisível ali. Não tinha dinheiro para nada, mal dava para pagar minhas contas. E como se não fosse suficiente, minha mãe ainda me cobrava uma taxa mensal para eu morar ali. Como se eu fosse uma estranha, dentro da minha própria casa. Ela me pedia para fazer todos os serviços domésticos, enquanto Roberto ficava sentado, sem fazer nada. O que me restava era me esconder no meu quarto e tentar estudar. Nunca tive liberdade, nunca pude sonhar em sair daquele lugar. Apesar de ser boa aluna na faculdade, a vida parecia me empurrar para o fundo. O futuro não parecia ter nada de bom. O que eu não sabia é que o que aconteceria depois mudaria tudo, mas não de uma forma boa como eu imaginava. Em uma noite, o ambiente estava pesado. Eu já estava exausta, mas meu corpo não queria descansar. A sensação de sufocamento na minha casa era forte demais. Depois de um dia difícil na faculdade, com a pressão das provas e ainda as brigas que haviam acontecido na casa, tudo parecia um turbilhão. Eu tentei me convencer de que a noite seria tranquila, mas mal sabia eu que estava prestes a viver algo que jamais esqueceria. Deitei na cama como de costume. Era uma noite quente de verão, estava com as janelas e portas abertas para ventilar mais o quarto. Logo peguei no sono de tão cansada. Acordei durante a noite, ouvindo passos dentro do meu quarto. Senti uma presença, como se os olhos de alguém estivessem fixos em mim, me observando. E foi quando vi meu padrasto no meu quarto, me olhando fixamente. Naquele momento, pensei que estivesse, entre sonho e realidade, alucinando ali. Eu fui tentando piscar os olhos para ver se ele desaparecia, mas não, ele realmente estava ali, vestido com uma camisa de dormir surrada. O olhar de desejo e curiosidade sobre mim pairava. Eu senti um arrepio gelado percorrendo minha espinha e fiquei sem reação por alguns segundos. Ele não se mexeu, só ficou ali de pé, me olhando,
como se estivesse me analisando. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele nunca foi de demonstrar interesse diretamente na frente da minha mãe, mas sempre me olhava com cobiça. E quando minha mãe não estava, ele agia de formas bem estranhas. Às vezes ficava no sofá de cueca com a mão sabe onde. Mesmo sabendo que eu poderia ver aquela cena bizarra, eu nunca contei à minha mãe, pois ela já me detestava por vários motivos, e se falasse mais isso, com certeza ela iria me culpar por isso também. Eu queria gritar, mas algo me impedia. A tensão no ar era tão densa que parecia até que o ar ao meu redor estava sufocando. Mas então, não aguentei mais. Com toda a força que estava em mim, gritei: "Sai de perto de mim!" Minha voz soou rouca e desesperada, mas não adiantou, ele não se moveu, não disse nada, só ficou ali, como uma sombra esperando por algo. Eu comecei a gritar mais alto, pedindo para ele sair, até que minha voz ecoou pela casa. Foi então que, ao longe, a porta do meu quarto se abriu abruptamente, e minha mãe entrou. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto contorcido de raiva. Então, ela falou: "O que está acontecendo aqui?" Aliás, ela gritou. Ela olhou para mim como se fosse minha culpa, como sempre, e disse: "O que você está fazendo gritando no meio da noite?" Então eu disse: "Mãe, ele estava me observando. Eu vi." Eu não conseguia mais me controlar. As palavras saíam da minha boca como um turbilhão. E continuei: "Ele ficou me observando enquanto eu dormia." Minha mãe me encarou e seus olhos não mostraram uma gota de preocupação. Em vez disso, ela parecia irritada, como se eu fosse culpada de tudo aquilo. Ela respirou fundo, com um olhar frio, e disse: "Você está inventando história de novo?" Aí ela se aproximou de mim, com os punhos cerrados, e continuou: "Você acha que todo mundo aqui está te perseguindo, não é? Acha que é tão especial assim? Você deixou a porta aberta destrancada de novo, Isabela." Então ela gritou e continuou falando: "Você queria que isso acontecesse, não queria? Eu já te disse 1000 vezes para trancar a porta, mas você não escuta." Fiquei sem reação, pois aquilo tudo era um absurdo. Eu estava com lágrimas nos olhos, minha cabeça girava de raiva e confusão. Se não bastasse, ela continuou falando: "Você é uma ingrata, Isabela." Ela continuou com os olhos cegos de raiva: "Você é tão mimada e ingrata, achando que o mundo gira em torno de você. Tudo o que você tem é graças a mim e ao Roberto, que é um pai que você não teve. E olha o que você faz. Porque você sempre faz isso, Isabela. Você não sabe de nada da vida, menina." Ela levantou a mão. Eu não consegui reagir a tempo. O tapa foi tão rápido e forte. Eu senti a dor aguda queimando no meu rosto e uma vontade de sair correndo e sumir daquela vida miserável. Eu levei a mão ao rosto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas as palavras da minha mãe estavam me esmagando. Eu me encolhi, agora completamente em choque, enquanto minha mãe e Roberto saíam do meu quarto. A porta bateu atrás deles. Meu corpo estava em estado de choque. Não conseguia nem pensar em tudo aquilo. Queria que tudo isso fosse um pesadelo e eu acordasse logo pela manhã. Nem consegui dormir direito naquela noite. As cenas do ocorrido ficavam repassando na minha cabeça. Eu não aguentava mais. E foi naquela noite, olhando para a janela e chorando, que eu fiz um pedido desesperado ao que quer que estivesse ali disponível a me ouvir. Eu implorei, sem saber o que estava pedindo exatamente, mas sabia que não queria mais viver daquela maneira. Em um momento de desespero, fiz meu pedido. Se há algo aí fora que pode me ajudar, faça isso. Me tire disso. Eu não quero mais. Faço qualquer coisa para ter uma vida normal. Eu não sabia o que seria meu futuro, mas sabia que precisava de uma saída. Eu não queria mais viver daquele jeito. Quando eu fechei os olhos naquela noite, parecia que eu tinha caído em um tipo de transe profundo. Não foi como dormir, mas como ser transportada para algum lugar completamente diferente. Eu estava em um apartamento lindo, com móveis modernos e um cheiro de café fresco no ar. As cortinas brancas balançavam suavemente com a brisa, e o sol da manhã iluminava tudo de uma forma tão suave e acolhedora. Tudo estava perfeito. Eu me sentia feliz.
Naquele lugar eu estava sozinha, mas a sensação de liberdade era indescritível. Não havia ninguém para me julgar. A sensação de paz era tão forte que parecia que finalmente eu estava onde deveria estar. Eu me levantei da cama e fui até a janela, observando a rua lá embaixo. Era movimentada, mas não caótica. Tudo parecia em harmonia, e as pessoas passavam apressadas, mas com sorrisos no rosto. Eu sorri para mim mesma, sentindo uma calma indescritível. De repente, o som da porta da frente se abriu, e eu olhei para trás. Um homem entrou. Ele não fez barulho algum, mas sua presença parecia preencher o ambiente. Eu o vi parado na entrada, me observando com um sorriso leve, mas intenso. Ele era incrível, alto, com uma postura impecável. Seu cabelo era escuro, perfeitamente alinhado, e seu olhar tinha uma profundidade que me deixava sem palavras. Eu nunca tinha visto alguém assim. Ele estava vestindo um terno elegante, e havia algo na maneira como ele se movia, como se fosse uma pessoa de outro nível, como se estivesse acima de tudo ao meu redor. Havia algo nele que me atraía, algo poderoso, mas ao mesmo tempo seguro. Eu me senti imediatamente atraída por ele, como se fosse uma espécie de salvação. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso suave, e disse, de maneira calma: Isabela, você está se perguntando o que está acontecendo aqui, não é? Eu apenas observei, incapaz de responder. Ele parecia tão perfeito. E ele disse: Eu te trouxe aqui para mostrar o que você sempre desejou, a vida que você nunca teve, a liberdade que você nunca soube que poderia alcançar. E ele continuou: Veja o que você pode ter, veja o que você pode ser. Eu olhei ao redor, vendo o apartamento perfeito, a vida tranquila, as preocupações que sempre me atormentavam, as brigas com minha mãe, o meu padrasto abusivo, a pobreza, tudo isso parecia tão distante, tão irreal. Era como se nada de ruim jamais tivesse acontecido na minha vida, como se esse fosse o meu destino. Eu me senti bem, como nunca tinha me sentido antes. Então eu falei: Eu nunca imaginei que pudesse ter algo assim. Minha voz saiu trêmula de tanta admiração. Ele sorriu novamente, mas agora havia algo mais profundo em seus olhos, como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Então ele falou: Você pode ter tudo isso, Isabela. E a maneira como ele falou fez com que eu me sentisse ainda mais encantada. E ele continuou: Eu posso te dar tudo o que você deseja, mas há um preço a pagar. Tudo na vida tem um preço. Eu franzi a testa, sem entender exatamente onde ele queria chegar. Eu questionei: O que você quer dizer? Ele se aproximou ainda mais, e eu senti meu coração bater mais forte. Havia algo magnético nele, algo que me fazia querer ouvi-lo mais do que qualquer coisa. Ele olhou para mim com uma expressão séria e pela primeira vez sua voz ganhou um tom mais grave, mais solene. Eu sou capaz de te dar tudo isso. Eu posso fazer com que sua vida seja a mais perfeita possível. Sem brigas, não mais sofrimento, não mais pobreza. Mas, para que isso aconteça, você precisa fazer um pacto comigo. Um pacto que vai mudar sua vida para sempre. Eu estava em silêncio, completamente absorvida pelas suas palavras. Ele estava me oferecendo uma vida sem sofrimento, uma vida de liberdade e felicidade. Eu não sabia o que fazer. A tentação era grande demais. Ele fez uma pausa, como se estivesse me estudando, esperando que eu respondesse. Então ele disse: Você não precisa tomar uma decisão agora, Isabela. Mas saiba que se aceitar, tudo o que você deseja será seu. Eu estava em um estado de encantamento. Nunca tinha imaginado algo tão perfeito. Nunca imaginei que pudesse ter uma vida assim. Logo eu disse: Eu aceito. Disse sem pensar direito, completamente cega pela promessa de uma vida melhor. O homem sorriu, mas agora com um sorriso que não era só amável, mas cheio de confiança que parecia sinistra. Ele me entregou uma caneta com a ponta afiada como uma agulha. Eu hesitei, mas ele me olhou nos olhos e disse: Uma gota de sangue, Isabela, só uma.
Sem pensar, eu levantei minha mão e apontei o dedo para a caneta. Quando a ponta da caneta tocou minha pele, senti uma dor aguda. A agulha perfurou meu dedo e uma gota de sangue caiu sobre o papel. O som da gota tocando o papel ecoou no meu ouvido como uma assinatura sendo feita no destino. Está selado, ele disse com uma voz suave, mas cheia de poder. De repente, tudo ao meu redor começou a se distorcer. O ambiente perfeito, o apartamento perfeito, a vida perfeita. Tudo isso desapareceu. Eu estava de volta ao meu quarto no escuro e sozinha. Eu acordei com o coração acelerado e o corpo suado. Olhei para o meu dedo e, para minha surpresa, lá estava uma pequena marca vermelha, uma gota de sangue ainda pulsando. A sensação de algo profundo e eterno havia se firmado. Eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. No primeiro mês após o pacto, minha vida virou de cabeça para baixo, mas de uma maneira surpreendentemente boa. Eu mal podia acreditar como as coisas estavam acontecendo tão rápido. Comecei a trabalhar como secretária em um hospital, algo que eu nunca imaginei que seria capaz de conseguir. O emprego não só me trouxe uma estabilidade financeira, como também abriu novas portas. Eu me sentia importante e reconhecida. Meus colegas de trabalho eram gentis comigo e logo me integrei ao ambiente, começando a me sentir parte de algo maior. Foi lá que conheci Tiago. Ele era um dos médicos do hospital, um homem de aparência impecável, sempre bem vestido e com um charme inegável. Desde o primeiro dia, ele começou a me olhar de uma maneira diferente. Ao contrário dos homens da minha vida até então, Tiago não me via como objeto, mas sim como alguém interessante, alguém com potencial. Nos primeiros meses de nosso relacionamento, tudo parecia perfeito. Ele era sempre gentil comigo, sempre preocupado, e aos poucos fui deixando para trás a vida miserável que tinha em casa. Quando Tiago me convidou para morar com ele, a sensação de liberdade foi indescritível. Pela primeira vez senti que estava no controle da minha vida. Com o novo apartamento veio também a sensação de poder. Eu podia finalmente comprar roupas bonitas, frequentar restaurantes caros e, principalmente, estar com alguém que me fazia sentir especial. Pela primeira vez, eu também fiz amizades verdadeiras. No hospital, conheci algumas colegas que se tornaram minhas amigas, algo que eu nunca tive antes. Eu sabia que aquelas relações não eram superficiais, porque elas me tratavam como igual, como uma pessoa de verdade, não apenas alguém que estava tentando sobreviver. Saímos juntas para tomar um café, para ir a shows ou apenas para conversar. Eu finalmente estava experimentando o que é ter uma vida social. No entanto, mesmo morando com Tiago, não podia deixar de sentir o peso do passado. Eu ainda sabia, de alguma forma, que minha mãe e Roberto estavam se destruindo. Não ouvia mais notícias diretamente de casa, mas sabia que as coisas não estavam bem entre eles. Uma semana depois de me mudar, recebi uma mensagem da minha mãe, dizendo que Roberto a havia traído com a vizinha. Isso causou uma briga enorme, mas eu já estava longe o suficiente para não ser mais afetada diretamente por isso. Eu não podia mais me envolver com o que acontecia lá, e foi como uma sensação de distanciamento que comecei a focar completamente na minha nova vida. Meses se passaram e minha vida com Tiago parecia cada vez melhor. A relação estava mais forte e as coisas fluíam com uma naturalidade que eu nunca imaginei ser possível. Eu estava feliz. Eu estava vivendo o tipo de vida que sempre sonhei. Mas à medida que os dias passavam, algo dentro de mim começou a mudar. Não era algo óbvio, mas eu sabia, no fundo, que não era mais eu mesma. Algo estava arrastando nas sombras. Algo que eu não podia ver. Eu comecei a acordar durante a noite, suada, sentindo medo indescritível. Meus pesadelos eram mais vívidos do que nunca, e as imagens que se passavam pela minha mente eram tão horríveis que eu não conseguia distinguir onde terminava o sonho e onde começava a realidade. Em um dos sonhos, eu vi sombras se movendo pela minha casa,
como vultos, rápidos e sem forma. Eles se aproximavam de mim, tinham mãos frias e tocavam meu rosto, e eu tentava gritar. Minha voz não saía. Era o Homem de Preto. Eu sabia disso, mesmo sem vê-lo diretamente. Ele estava ali, me observando, me controlando. A cada noite, o pesadelo ficava mais intenso. Eu sentia como se o tempo estivesse se esticando, cada minuto preso em uma terapia de terror. Foi quando o ritual começou. Na primeira noite, após o meu despertar, eu estava tão assustada que não consegui dormir por horas. As sombras na minha mente estavam mais densas, e eu sabia que precisava fazer algo para afastá-las. Algo que o Homem de Preto havia me ordenado, algo que eu não entendia completamente, mas que parecia ser a única forma de aliviar o terror que eu sentia. Naquela noite, eu vi sua silhueta na porta do meu quarto, como sempre. Ele não falava, mas eu sabia o que ele queria. Algo dentro de mim sabia. Ele estendeu a mão e, com a voz baixa e fria, sussurrou: "Uma gota, Isabela. Uma gota de sangue toda noite. Se você não me der a gota do seu sangue, coisas ruins vão te acontecer." Com um calafrio percorrendo minha espinha, eu entendi. Não havia outra escolha. Ele não estava me dando uma opção. Eu fui até a cozinha, com o medo me consumindo, e peguei um copo de água. Com as mãos trêmulas, peguei uma agulha e, com a dor no coração, perfurei a ponta do meu dedo. Uma gota de sangue caiu, lentamente, e eu a deixei cair na água. O ritual estava feito. Eu havia selado minha paz, pelo menos por mais uns dias. As sombras, que antes dançavam no canto do meu quarto, e os vultos que se arrastavam pelas paredes se afastaram um pouco. Eu consegui finalmente dormir, mas sabia que aquilo não duraria muito. Eu precisava continuar fazendo isso todas as noites. No começo, as coisas pareciam estar sob controle. Mas, quanto mais eu fazia o ritual, mais o Homem de Preto aparecia, me observando com os seus olhos vazios, me lembrando de que eu não estava livre. Ele sempre estava perto, observando cada passo meu. Mas no fundo, eu sabia que não havia saída, que eu havia feito o acordo e ele estava comigo, como uma sombra que nunca me deixaria. Eu tinha tudo o que eu queria, a vida perfeita, o amor, o trabalho, as amizades, mas no fundo eu sabia que minha felicidade tinha um preço muito mais alto. Ele estava me observando, esperando o momento certo. E toda noite, antes de dormir, eu colocava uma gota de sangue na água sem falhar, porque se eu não fizesse, ele viria atrás de mim. Ele viria me cobrar o que eu devia a ele, e quanto mais eu me afastava, mais ele se aproximava. Eu não sabia como escapar disso, mas eu sabia que de alguma forma ele queria estar sempre ao meu lado, como uma sombra. Um preço que eu teria que pagar até o fim dos meus dias. Já se passaram alguns meses, desde que eu comecei a cumprir o pacto. Cada noite, eu realizava o ritual, e a gota de sangue sendo derramada na água como uma promessa feita a um ser que eu não compreendia totalmente, mas sabia que ele sempre estaria ali. A sensação de que ele estava me observando nunca desaparecia, e minha vida que antes parecia ter melhorado, agora estava se desfazendo lentamente, pedaço por pedaço. Por meses, eu fiz o ritual da gota de sangue. Era como se uma parte de mim precisasse daquilo para existir. Eu sentia a força dele, o Homem de Preto, me olhando, me protegendo, me moldando. Só que com o tempo, eu comecei a mudar. Ficava distante, nervosa. Às vezes, parava no meio de uma conversa com o Tiago e simplesmente desligava. Ele percebeu. É claro que percebeu. As brigas começaram pequenas, mas logo viraram tempestades. Até que num dia qualquer, Tiago me viu, me pegou em flagrante, ajoelhada no banheiro com a agulha no dedo. O olhar dele foi pior que um tapa. Ele ficou sem entender, me questionou por que estava colocando sangue em um copo de água. Disse que eu precisava de ajuda psicológica e que tinha um amigo psiquiatra que me ajudaria com isso. E eu quebrei. Prometi que ia mudar.
que ia largar aquilo, que ia buscar ajuda de verdade. Naquela noite, chorando nos braços dele, a gente decidiu dar um novo rumo à nossa história. Eu ia parar com tudo, começar a terapia, encarar meus demônios como todo mundo. E eu tentei. Juro por tudo que eu tentei. Mas quando a gente mexe com o que não entende, não dá para simplesmente virar as costas e sair andando. Primeiro foi minha mãe. Escorregou no banheiro e morreu assim do nada, sem explicação. Depois, meu padrasto morreu em um incêndio que parecia ter saído do inferno. Pelo menos, no dia, meus irmãos não estavam em casa, estavam comigo, senão o pior poderia ter acontecido. No intervalo de 3 meses, tudo aconteceu. Mesmo detestando minha mãe e meu padrasto, me senti culpada. Os meus irmãos acabaram vindo morar comigo. E eu sabia que lá no fundo, não era coincidência, era ele, o Homem de Preto. Eu tinha quebrado o pacto e agora eu estava pagando. O resto foi como um castelo desabando. Perdi meu emprego, tranquei a faculdade, me tranquei dentro de casa, com medo até da minha própria sombra. 6 meses se passaram, de luto, depressão e dor. Até que numa madrugada qualquer, olhando para o teto do quarto, eu entendi. Eu não tinha escolha. Só que eu queria sobreviver. Só que não tinha como voltar mais. Eu deveria alimentar o que me escolheu. E foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha que deixar o Tiago ir. E tinha que deixar meus irmãos, porque aquela criatura iria vir atrás deles também. Queria protegê-los. Deixei eles aos cuidados da avó deles, a mãe do meu padrasto, e mensalmente tentei mandar dinheiro a eles. Mas sabia que nunca mais iria poder vê-los. Eu precisava voltar aos rituais, porque agora o pior ainda poderia acontecer. O Homem de Preto nunca ia aceitar uma segunda fraqueza. Se amarrar em alguém era virar alvo. Era assinar a sentença de morte dele. Eu terminei com o Tiago sem explicar muito. Só disse que era o melhor. Que ele merecia alguém inteiro. Alguém vivo. Ele chorou, eu também. Mas não podia ser diferente. Depois disso eu voltei. Voltei a fazer os rituais. Voltei a alimentar a criatura que me vigiava no escuro. E como magia negra, a minha vida começou a se ajeitar. Terminei a faculdade, consegui um emprego que eu nem ousava sonhar. Mudei de estado e fui a um lugar onde ninguém me conhecia. Era mais fácil, me afastei de todos. Aluguei o apartamento dos meus sonhos, grande, bonito e vazio. Só que agora, a cada noite que eu deito na cama gelada, no meio daquele silêncio brutal, eu sinto que tudo isso era exatamente o que ele queria, que eu me tornasse só dele, sozinha, carregando nas costas o peso da culpa pelas 2 mortes. E agora, meus irmãos não terão mais a mãe deles, e nem o pai. Talvez lá no fundo seja melhor, afinal, ela não era uma boa pessoa, e talvez mais tarde iria ser difícil para eles também. E a dor insuportável de ter sacrificado o amor da minha vida para sobreviver, e agora está em uma solidão eterna. No fim, eu percebi. Eu nunca escapei de verdade, ainda vivo em uma prisão, e estou privada de viver minha vida, presa entre paredes de concreto. Conquistei minha independência, mas ao custo da solidão. Certos pactos jamais deveriam ser feitos, principalmente quando você não sabe com quem ou que está lidando. Às vezes, o melhor a fazer é ter paciência. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem histórias que escolhem quem vai ouvi-las. Se essa falou com você, comenta aqui embaixo. Quero saber o que te pegou. Curta, compartilhe com quem encara o inexplicável e se inscreva. Algumas portas só abrem para quem já tem a chave. Até a próxima!